Eu disse, antes de você fazer a parada técnica, que Mateus 24 tem lá o termo, lá os. Eu até vou dizer aqui que eu admirei a sua coragem de dizer que todas as vezes que o termo eclectos aparece dentro do corpo de Mateus 24, por uma questão de fazer sentido, você vai dizer, não, eu não vou... Aqui é judeu, aqui não é. Aqui é judeu, aqui não é. Ou é judeu ou não é judeu. Aí você diz, não, para mim, então, aparecem 3 vezes, as 3 vezes tem a ver com os judeus. 22, 24 e 31. Isso, Mateus 24. Isso. O problema é que no versículo 9, o texto diz assim, palavras de Jesus. Versículo 9 de onde? De Mateus 24, né? Isso. Ok. Que essas pessoas, elas vão ser atribuladas de todas as nações por causa do nome de Jesus. Quem será atribulado de todas as nações por causa de Jesus? O senhor pode ler o texto do verso 9? Elas hão de ser... Então sereis atribulados e vos matarão. Não, sereis atribulados de todas as nações por causa do meu nome. Quem são essas pessoas? Tá. O senhor está lendo em qual tradução aí, pastor? Porque olha... Revista atualizada. A parte A diz assim, ó. Então vos hão de entregar para serdes atormentados. Na sua tradução não está assim, não? Não. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Na Almeida Revista Corrigir, a expressão está assim, ó. Então vos hão de entregar. Se o pastor quiser analisar esse texto no grego, vamos ver para quem se refere esse verso aqui. Esse verso, pastor, depõe ao meu favor. Eu vou falar isso. A minha pergunta é... Vamos lá. A minha pergunta é, você vai defender que são os judeus, certo? Sim. Ok. Em que momento da história eles são perseguidos por causa do nome de Jesus Cristo? Na grande tribulação. Tá, então eles são, naquele momento, eles são salvos, porque eles são cristãos. Na grande tribulação. Tá, então eles são cristãos, certo? Veja só, eu vou te responder com uma pergunta e para mim eu preciso te responder com assim. No Antigo Testamento havia salvos, pastor? Claro. E eles eram a igreja? A palavra igreja não cabe porque no Antigo Testamento é hebraico, né? Tá. Não tem essa palavra. Não precisa de ter palavra ou não ter. No Antigo Testamento tem a palavra eclesia na Septuaginta. No sim. Antigo Testamento? No Antigo Testamento tem a palavra eclesia, Não é possível. traduzindo. Não é possível. O Antigo Testamento é hebraico. Pastor, na Septuaginta, no Antigo Testamento grego, não, peraí. a palavra... É que assim... vamos lá. Não existe Antigo Testamento grego. Como que não existe, pastor? Não existe. O que existe é a tradução. A Septuaginta É uma tradução. Que, diga-se de passagem, era a Bíblia que Jesus e os apóstolos usavam. É uma tradução, ok. Eu estou dizendo assim, que a palavra igreja não tem a possibilidade dela estar dentro do corpo do Antigo Testamento, do texto original. Mas tem salvos lá ou não? Óbvio, claro. Eles eram a igreja? Mesmo não tendo a palavra? Eles eram o povo de Deus salvos. Mas era o povo salvo. Fazia parte da igreja? No final, sim. Porque no final de tudo vai ter um único corpo. Exatamente. Tá. Lembra do início da nossa fala? Não, eu vou mas a minha pergunta é muito pastor. simples. A minha pergunta é muito simples. Eu já te respondi. Faz a pergunta de novo. Então vamos lá. A pergunta Faz a pergunta de novo. Mateus 24:9 diz assim, ó. Sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ok. A pergunta é, você disse que essas pessoas que serão perseguidas por causa do nome de Jesus são judias. Essas pessoas são judias. Nesse texto, sim, pastor. Ok. É nesse texto que nós estamos falando? Sim. Tá. Então elas são judias. Se elas são judias, elas vão ser perseguidas como em nome de Jesus Cristo? Só tem como ser perseguido em nome de Jesus se você defender o nome de Jesus. Aí você diz assim, não, eles são convertidos. Esses judeus são convertidos. Sim. Se esses judeus são convertidos, por que é que eles não são igreja? Pelo mesmo motivo que os convertidos do Antigo Testamento não são igreja. Mas eles não são no Antigo Testamento, são do Novo. A partir do Novo Testamento, quem se converte é o quê? Não, a localização geográfica deles, pastor, não Mas geográfica é uma coisa, temporal é outra. Então, eu estou falando do tempo. Vamos lá. Esses judeus que irão se converter durante a grande tribulação... Isso, no futuro. De acordo com o de acordo com Romanos capítulo 11, dentre outros textos. Eles, na tribulação, irão professar sim. Vão converter-se. Ok. Porque durante a grande Concordo tribulação... que haverão judeus convertidos, está tudo bem. Está tudo bem, eu também concordo. A pergunta é... A minha pergunta é direta. A minha pergunta é assim, ó. Esquece o Antigo Testamento, que está em outro lapso temporal. Não. No Novo Testamento, da cruz para frente, quem se converte não é a igreja?
Não vira igreja? Não se torna Vamos lá. igreja? Olha, nós estamos na era da igreja atualmente. Lembra do início do nosso debate que eu disse sobre o dispensacionalismo clássico e revisado? Essa pergunta que o senhor faz, o senhor está acostumado a fazer para um pré-tribulacionista que é dispensacionalista clássico. Ele vai ter um pouco de dificuldade, talvez não, para responder. O dispensacionalismo clássico, olha o que o senhor disse, o senhor se tornou um dispensacionalista clássico sem saber, né? Porque no arrebatamento, o dispensacionalista clássico, doutor Helder e professor Luciano. Irmão Luciano, professor, irmão Luciano. Reverendo. Irmão. O dispensacionalismo clássico. Imagine só, entenda só. No arrebatamento, para o clássico, os santos do Antigo Testamento, os salvos do Antigo Testamento, irão participar, porque no pensamento deles, a morte de Cristo, na explicação deles, a morte de Cristo teve poder retroativo. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, os santos foram alcançados, os do Antigo Testamento foram alcançados por isso daqui. E eles estão agora sendo justificados, foram pelo Cristo que viria. Pelo Cristo que viria. Ainda que ele não veio, mas ele morreu na cruz, e eles foram justificados pela obra expiatória de Cristo. Ela teve poder Todos retroativo. Legal, mas Todos isso não tem nada a ver com a minha pergunta. nós Então, enxergamos- Mas legal, legal. Se vocês- entendi. Nesse sentido, a gente Então, enxerga a se igreja vocês, no Antigo se vocês Testamento. deixaram eu terminar a minha explicação, você vai ver que tem tudo a ver. Ok, vamos lá. Tem tudo a ver. Mesmo Cristo não vindo, eles foram justificados, tendo poder retroativo. Então eles eram salvos no dispensacionalismo clássico, no arrebatamento eles fazem parte da igreja. Ok? Agora, no dispensacionalismo revisado, nós entendemos plenamente que os santos do Antigo Testamento, os crentes do Antigo Testamento, não vão fazer parte do arrebatamento. Eles fazem parte do Israel convertido, promessa de Deus lá para eles no futuro. Pergunta. Portanto, Ok, então pergunta. Só para eu não quero nesse ponto do seu pensamento. Você está dizendo que os salvos da antiga aliança, que todo mundo entende que a salvação só é em Cristo, ok? Independente de dispensacionalismo ou não, a salvação só é em Cristo. Ele é o concordamos, único Salvador. Sem dúvida. Você está dizendo que os salvos do Antigo Testamento, eles não farão parte do arrebatamento. Naquele caso da ressurreição, então. Sim. Porque o arrebatamento é junto com a ressurreição. Esses santos não vão ressuscitar? Sim. É porque eu ia concluir e ia falar para o senhor agora. O dispensacionalismo clássico acredita em 4 etapas da ressurreição. Cristo. Eita, pega. Vamos lá. Não, vamos. Eu gostaria muito. Primeiro é Nós temos- Cristo. Vai, 4 etapas. É só vocês. Vê aí. 1 Coríntios 15, 23. Vamos analisar esse texto no grego? Já que o Antigo Testamento não precisa agora, vamos no grego. Para ver se não fala ali de etapas. O clássico acredita em 4 etapas. Cristo, as primícias. Nós, na sua vinda. Correto? Os mártires da grande tribulação. E as 2 testemunhas escatológicas. No arrebatamento, esses santos do Antigo Testamento estão inclusos, os salvos do Antigo Testamento estão inclusos no arrebatamento, poder retroativo e etc. Já o revisado. Então eles ressuscitam junto com a igreja. Sim. Sim. No clássico. No clássico. Tá, na sua opinião. Como Na que minha, é? não. Então Na eles não minha, ressuscitam. Na minha, eu não. Espera que eu vou defender um novo tipo de dispensacionalismo, que é o dispensacionalismo aliancista, revisto e corrigido. Tá? E ampliado e refundido. Criado agora. E eu vou defender o dispensacionalismo NVI. Isso, no dispensacionalismo Inventa um pra você. aliancista, revisto, corrigido, ampliado, refundido no Brasil, em Atos 7:38, Estevão menciona que aquela congregação que estava Depois lá eu vou no conseguir terminar a minha resposta, né? que aquela certeza. congregação que estava lá no exército, no ermo, no deserto, também era igreja. O povo que estava no deserto, Atos 7:38, ele também chama de igreja. A congregação, a paz de Deus para a congregação que está nos ouvindo. Pois bem, acontece que nós todos concordamos que... Só um adendo À aqui vontade. nesse texto. Paz sobre a congregação de Deus. Não. Paz sobre vós e sobre o Israel de Deus. Não é esse texto, não. Ah, não é esse, não? Não, ele está citando que na pregação de Estevão, está escrito assim, ó. Perdão. É este Eu Moisés retiro a minha que esteve. insignificância. Todos Este nós. Moisés que esteve na igreja do deserto. Tá, ok. Então, todos nós aqui, sejam dispensacionalistas, aliancistas, seja lá quem formos, todos nós cristãos acreditamos que tem salvos do Antigo Testamento que olhavam para Cristo, aguardavam o Messias. Mas que não é igreja.
segundo Estevão está enxergando eles como parte do povo de Deus, portanto, parte da igreja. Não, ele mestre, usa essa palavra. Eu não discordo disso. Ele usa a palavra eclesia. Eu não nego o texto por causa de doutrina, pastor César. Não nego o texto por causa de doutrina. Parabéns. Não nego. Isso é importante. Esse texto aqui... ó, Não, isso é muito importante. Tamo juntos. agora, eu interpreto eles. Isso. À luz das nossas doutrinas. Eu não nego, mas eu interpreto à luz da doutrina. Agora, Eu não nego o texto, eu Estevão só está interpreto. Mais de uma vez o senhor fez isso em vários debates. Para quem está falando? Quem está falando? De quem está falando? Essa congregação no deserto, pastor hebraísta, doutor Elder. Congregação no Antigo Testamento, Kahal, é a tradução de Septuaginta, de eclesia, aplicada à igreja no Novo Testamento? Eu sou como hebraísta, eu só preciso responder essa pergunta. Frequentemente sim. Estevão, mas não menciona a igreja, pastor. A Kahal ali é um agrupamento de pessoas. Existe uma... Mas existe a falácia... A Septuaginta frequentemente traduz Kahal por eclesia. Beleza, mas se referindo à igreja do Novo Testamento, se isso for verdade, nós temos um problema seríssimo com Mateus 16, 18. É que a tradução da Septuaginta, ela não tá levando, não é uma tradução teológica. Ela tá traduzindo a palavra. Frequentemente, o termo hebraico kahal, que significa o ajuntamento, a reunião, a assembleia. Então. O que é kahal? É a assembleia dos filhos filhos de Deus. Técnico gradativamente no Novo A Testamento. Assembleia dos Filhos de Deus, a reunião dos Filhos de Deus. Ah, isso, olha só. Olha o que o professor acabou de falar. Irmão. Foi ganhando, o irmão Um Luciano sentido técnico. acabou de falar. É professor, só é professor. Irmão, Então eu posso falar eu sou professor. crente, só isso. Eu creio em Jesus Vamos Cristo. lá. Foi ganhando sentido técnico no Novo Testamento. Pronto. Aperta aqui de novo na minha mão. Só tá correto. Então minha pergunta Isso aqui- tinha sido, Não, então, porque então. eu fiz uma pergunta e não acaba. Ó, minha porque pergunta é a me seguinte. interrompeu, não Ok, dá, minha pergunta é o não dá. seguinte, ó. Você reconhece que os santos, dentro de Mateus 24, você disse o eclectos ali é sempre os judeus. Ok. Quem são esses de Mateus 24, 9, que são odiados de todas as pessoas, de todas as nações, por causa do nome de Jesus? Vocês dizem, judeus. Judeu. Aí eu pergunto, Nesse para texto. serem odiados de todas as nações por causa do nome de Jesus, eles precisam crer em Jesus. Se eles creem em Jesus, eles são ou não são nossos irmãos? A pergunta é essa aí? Vamos lá. Em primeiro Não dá pra lugar, responder é ou não é? olha, é ou não é, não dá. Nenhum dos irmãos fizeram isso com as minhas perguntas. Não dá. O senhor sabe que não dá. Até porque é propício. ó. Tudo bem, você ouvir. pode responder. Mas vamos lá, nesse texto com é mais Israel. tempo, mas eu queria não sair do assunto. Curto, beleza. Nesse texto é Israel. Mateus 24, verso 9. Tá, É e Israel. se eles são odiados porque creem em Jesus, então eles são nossos irmãos? Tá, beleza. Na grande tribulação, eles se converterão, mas não só Israel vai passar pela grande tribulação, que fique bem claro isso daqui. Esses que vão passar pela grande tribulação, que você perguntou se vão ser nossos irmãos ou não, farão parte do milênio no final. Mateus capítulo 25, por exemplo, fala da parábola que vão herdar o reino ou não. Os bodes e as ovelhas. Esse povo, Israel, durante a grande tribulação, será perseguido veementemente. Tanto que a grande tribulação, eu não tive tempo de explicar aqui sobre a natureza da grande tribulação, ela é considerada por muitos acadêmicos, como o senhor mencionou os acadêmicos, como o 7º castigo de Israel. Peraí, Então, quando saber você se fala são nossos acadêmicos, irmãos ou não. quando você está falando de acadêmicos, Varão, o senhor está ó, falando dos vamos lá. acadêmicos pré-tribulacionistas da escola de Dallas, no Texas, nos Estados Unidos. Sempre que o senhor está falando de acadêmicos pré-tribulacionistas, o senhor está falando dos acadêmicos da escola de Dallas. E por do isso eles não são acadêmicos? Do Schaeffer, do Walwood, do Ryrie. Não, e por isso eles não são acadêmicos, pastor? Então, mas é um grupo Eles não específico, podem um grupo bem específico de acadêmicos. Não é que há um consenso Não, mas isso, acadêmico, ó, coisa parecida. sem querer ser deselegante, isso não desmerece o academicismo dele. Por exemplo, eu sou um acadêmico em teologia, pré-tribulacionista. Isso me diz ser menos acadêmico Então, ou não? mas se só existisse, Não, então, mas se só a fala do existisse, senhor não é relevante nesse sentido, com caso devido então, respeito. mas se só existisse no mundo acadêmico um único centro teológico que diz que para ser salvo a gente precisa usar uma roupa de zebrinha com listras vermelhas. A gente não ia, e fossem só acadêmicos que pertencessem a esse instituto lá, mas faz parte da declaração de fé do Dallas Theological Seminary que tem que acreditar na grande tribulação. Todo o Na staff, grande tribulação não, no aliás, arrebatamento antes no da pré-tribulacionismo, no dispensacionalismo.
Está escrito lá que alunos têm que assinar. Pastor, todo assim quadro, deixa eu falar um pouquinho. Todo quadro de funcionários tem que concordar. Então, desde o Schaefer, que foi o fundador, o Alvord, que foi presidente, o Daniel Wallace, o Ryrie, o Tim LaHaye, sei lá, todo mundo que a gente vai citar, assim, quem é quem do pré-tribulacionismo, quando a gente for falar de eruditos, de PhDs ou coisas assim, a gente está falando de um grupo específico que diz que tem que vestir roupa de zebrinha vermelha, mas o restante dos acadêmicos não é que eles concordam. Não é que a gente pode dizer que todos os acadêmicos, ou que os acadêmicos em geral entendem desse jeito. Os mas tudo bem, eu entendi, mas escola. Existem acadêmicos. Eu entendi, mas eu queria voltar no assunto. Porque, assim, a minha pergunta é clara. Podemos considerar, se você entende que esses aqui atribulados são judeus, só que eles são perseguidos por causa do nome de Jesus. Se eles são perseguidos por causa do nome de Jesus, eles são os nossos irmãos ou não? Na grande tribulação, Isso. esses judeus se converterão a Cristo na grande tribulação. E são nossos irmãos? Obviamente, eles são nossos irmãos, serão nossos irmãos. Em momento nenhum disse o contrário. Ok. Eu não sei então eles fazem parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, certo? Porque eles são salvos Peraí. depois da morte de Cristo. O senhor concorda que a igreja é corpo de Cristo? Claro, óbvio. Corpo místico Sim. de Cristo. Uhum. Então, Formado eu de sei todos que os isso, crentes, de todos os lugares, tal. independente de línguas. denominação. Isso, independente. Que professa Cristo como Salvador, etc. Comungam místico do de corpo Cristo. e do sangue do Quando Cristo. um judeu se converte hoje, ele é a igreja, né? Ó, nós não vamos ter tempo para tratar sobre isso. Mas Não. se o senhor manter esse ponto de vista, nós temos que discutir sobre a natureza da igreja e a natureza da grande tribulação. Se o senhor concorda que a igreja é o corpo de Cristo, essa pergunta que o senhor acabou de fazer aqui não tem relevância. Peraí, você não nenhuma. concorda que a igreja é o corpo de Cristo? Claro que sim. Claro que sim. Então tá bom. Claro que Então, sim. Ok. Então por a isso- igreja é o corpo de Cristo. A Tá. minha pergunta é: esses caras, esses judeus, que se converterão na grande tribulação, são nossos irmãos? Sua resposta é sim, são nossos irmãos. Se eles são meus irmãos, ou serão, né? No caso, que eles ainda não existem. Ou pelo menos, vai que a grande tribulação começa o ano que vem, sei lá. Mas vamos lá, não começou a grande tribulação. Não. Mas eles se converterão. Está profetizado, está revelado por Jesus Cristo que eles se converterão. Na minha opinião, a leitura natural do texto, ele está dizendo assim: os servos de Jesus serão odiados de todas as nações. Não importa se eles são judeus ou não, são servos de Jesus. Na sua opinião, são só os judeus. Ok. Esses judeus são nossos irmãos? Resposta sua, sim. Tá, se eles são nossos irmãos, eles fazem parte da igreja? Qual é a resposta? A minha resposta é: durante a grande tribulação, pastor, haverá. É porque essa distinção, nós temos que fazer isso aqui, ó. Existe uma escatologia nacional para Israel. Se um judeu se converte agora a Cristo, ele é meu irmão em Cristo. Ele é a igreja. Agora. Isso, agora. Era ele é da a igreja. Ele é a igreja. Mas a grande tribulação, a igreja, a era da igreja, vai estar concluindo antes da grande tribulação. Durante a grande tribulação, Deus volta a tratar com a nação de Israel. Como nosso irmão disse, no nosso ponto de vista bíblico e pré-tribulacionista. Deus volta a tratar com a nação de Israel. Beleza, e lá Qual vai é ter o salvos. propósito? Sim, vai ter salvos. E esses Mas salvos pra são o quê? Então, a resposta que eu estou tentando dar agora. Eles vão ser salvos para quê? Para entrar no milênio. A grande tribulação, Israel precisa cumprir pelo menos 4 alianças no milênio, pastor. Pelo menos 4 alianças serão cumpridas com Israel no milênio. Tá? Pelo menos 4. Aliança mosaica, aliança abraâmica, aliança davídica e aliança da Palestina. E uma outra oportunidade, eu falo sobre a nova aliança, com Israel no milênio. Então essa nação de Israel que vai se converter na grande tribulação, por causa de Cristo, vão ser perseguidos porque eles vão se converter na grande tribulação. Aliás, vai ter pregação do reino, evangelho do reino na grande tribulação. Isso, vamos lá. Levando em conta eu já volto aqui. Levando em conta, se eu falar alguma coisa que você não concorda, por favor. Ok. Levando em conta a visão vamos dizer, Jesus arrebatou a igreja agora. Tá, aí começa o tempo da grande tribulação. Nesse tempo da grande tribulação, haverão conversões. Sim. Haverão conversões de judeus E gentios. e gentios. Esses judeus e esses gentios, eles não são igreja. Seria isso. O senhor concorda que vai ter conversão na tribulação, ou não? Claro. Beleza. Na Embora tribulação. isso seja um fenômeno muito raro. Muito raro. É que assim, vai ter salvo na grande tribulação, porque a igreja, pra mim, tá lá. Então tá tudo bem, tem salvo na grande tribulação. Mas O texto, na verdade, Não, ele enfatiza que os homens não se converteram. sim, mas vai ter conversão no sentido. Sim, sim. Terão salvos na grande tribulação. Mas vamos lá.
Esses judeus / gentios convertidos na grande tribulação, que estão lá atravessando a grande tribulação, esses sendo odiados por causa do nome de Jesus, que classe eles pertencem, se não é a igreja? Ó, eu sei que o senhor vai querer dizer o seguinte, então existe classes de salvos. Esse é o pensamento Eu só ia lógico. falar de um isso no corpo final de do Cristo. vídeo. A pergunta não é essa, pastor. Não seria essa. A pergunta é, eles vão ser salvos durante a grande tribulação? Vão ser suportar a grande tribulação? Com qual propósito? Para eles entrarem no milênio. E esse daqui, pastor, eu preciso responder para depois perguntar ao senhor novamente. Eu não quero responder com uma pergunta, mas vamos lá. Esses salvos da grande tribulação, tanto Israel quanto os gentios, irão fazer parte do milênio. Existirá as bodas do Cordeiro no céu, Apocalipse capítulo 19. E depois a ceia das bodas do Cordeiro, que vai dar início ao milênio. Israel e os gentios convertidos na grande tribulação farão parte dessa ceia, junto com a noiva do Cordeiro, que é a igreja. Então, sim, no milênio vai ser pregado o evangelho do reino. A igreja reinando aqui com Cristo, literalmente. Nosso irmão armilenista, literalmente, vai reinar aqui com Cristo. E no final do milênio, vai ter o período perfeito e eterno. Eu estou pulando eventos, vai ter juízo final, etc. Ali irá acontecer que terá um povo só, sobre o mesmo Deus, mesmo Cristo, etc. No milênio, a igreja estará aqui e vai ter tanto salvos quanto ímpios no milênio. Esse povo da grande tribulação. No pós-tribulacionismo, pastor, isso não é verdade. Porque o arrebatamento acontece no final da grande tribulação. Eu listei aqui, não deu tempo de falar, mas eu listei, se tiver tempo eu posso falar. Os 6 pontos de que por que eu não sou pós-tribulacionista. O último deles é o problema do milênio, pastor. O arrebatamento acontece durante a grande tribulação, certo? Quem vai participar do milênio? Deus vai dar um milênio de presente para ímpios? Então essa pergunta que você está fazendo para mim, eu consegui responder tranquilamente. Mas o senhor, no pós-tribulacionista, a essa pergunta que eu vou perguntar para o senhor, sim, pastor, eles serão nossos irmãos, futuramente. Todos estamos curiosos para saber se tem resposta, pastor César. A bola está no. Eu gostaria que o senhor falasse. Então, faça a pergunta. Vamos lá. Do milênio. Não só do milênio, mas vamos lá. Onde fica? No pós-tribulacionismo. Vamos lá. O programa aqui mostra um texto. Onde na Bíblia? Agora eu posso começar com as minhas perguntas, né? Você já fez várias, inclusive, né? Não tá começando agora, não. Respostas. Peraí, antes de mais nada, vamos elogiar o pastor Átila, porque afinal de contas ele está sendo sabatinado hoje aqui. Muito bom. Muito bom. Ô, pastor, professor, tá de parabéns. E estamos aqui fazendo muitas perguntas para o irmão, mas realmente até para esclarecer dúvidas, porque como o irmão mesmo mencionou, existe mais de uma leitura pré-tribulacionista, sim. E é bom a gente botar os pingos nos is. Então, vamos lá. No pós-tribulacionismo, como que fica? A doutrina da iminência, a única forma que o senhor vai ter é negá-la. Mas não. Deixa eu fazer as perguntas. Não, mas eu já vou respondendo. Então, primeiro, se você levar em conta a iminência conforme está no dicionário, tá tudo certo, tá de pé. O problema é que o pré-tribulacionista entende iminência como surpresa. E iminência nunca é surpresa. Por exemplo, rompeu a bolsa, a mulher está grávida, rompeu a bolsa. Como chama a bolsa? A bolsa. O parto é iminente. Pronto. Ninguém sabe exatamente o momento, mas vai acontecer. Em breve. Em breve. Iminente significa em breve. A doutrina da iminência é que Jesus Cristo volta em breve. Pronto. Isso tá resolvido. Beleza. A doutrina da iminência, pastor, não tem absolutamente nada a ver com essa explicação que você está falando. Tão verdade então, precisa ver o que significa iminência no dicionário. O que significa iminência para o irmão? Então, vamos lá. A doutrina da iminência, nós temos... Agora eu vou explicar para vocês o pós-tribulacionismo. Não. Só explica o que significa iminência para você. Porque você fez a pergunta para mim. A palavra iminência é o fato de que Cristo pode voltar a qualquer momento. Eu acho que nós já resolvemos isso em um outro debate. Então, mas não é isso que o dicionário diz. O dicionário, ele entende iminência como sendo algo que está próximo a acontecer e é certo que vai acontecer. É certo e está próximo. É isso que é iminência. Vamos lá. Isso no pós-tribulacionismo, iminência. Cristo pode voltar a qualquer momento. O pós-tribulacionista fere... Não é qualquer momento. O pós-tribulacionismo fere a doutrina da iminência. O pós-tribulacionismo não distingue igreja
de Israel. É por isso que o senhor está fazendo essa pergunta para mim, sobre quem são, se são nossos irmãos ou não, tribulação. Eles não conseguem resolver isso aqui. Então vamos por parte. Ó. Você falou da iminência. Então eu estou respondendo. Qual que é o texto que fala da iminência? Vamos analisar. Coríntios capítulo 1, verso 7. Vamos a um deles. Então vamos lá. Coríntios, primeira carta. Primeira, capítulo 1, verso 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 7. E vamos que vamos. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação, acho que é Apocalipse ali, né? A revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual... Cadê a iminência? Onde está escrito aqui a iminência? Qual palavra que está no grego? Não, primeiro aos Coríntios, capítulo 1, verso 7, o senhor está lendo? Verso 8, viu? 7 e 8. Então, vamos ler tudo, o 7 e 8. Ó. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação, a manifestação aguardando de vós, nosso... Tá aí. Aguardando vós, esperando, né? Não é iminência. Isso... Peraí. Então vou só terminar de ler o texto. Ó. Aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para ser irrepreensíveis. Tá aí, pastor, a iminência. Aguardando vós a revelação de Jesus Cristo. O que a igreja aguarda é a Cristo, certo? Nós não temos um texto bíblico que manda a igreja aguardar o anticristo. A igreja aguarda aqui nesse texto... O que é a iminência, pastor? Aguarda uma revelação, uma manifestação. Então, eu deixei todo mundo falar, tá todo mundo falando assim, o pastor César que não debate, então vamos lá. Primeiro, o assunto aqui é iminência. Eu estou dizendo assim, se você entender iminência, conforme o dicionário define, não é uma coisa secreta, não é alguma coisa que pode acontecer. Nenhum, pastor. Não é alguma coisa que pode acontecer. Deixa eu definir iminência. Eu pedi para você definir. Defina. Posso fazer? 4 acadêmicos. Eu vou citar o que é iminência. Na Conferência Bíblica de Niagara, em 1878... A definição de iminência, segundo A.J. Gordon, olha lá. Cristo pode aparecer a qualquer momento, mas isso será entendido apenas pela geração final na igreja. Mas isso não segunda definição, segundo Samuel Kellogg, um outro acadêmico. Cristo poderia retornar durante a vida de qualquer geração individual de crentes. Iminente, segundo Arthur Pierson, iminente requer a vinda de Cristo para os santos o mais possível a qualquer hora. Tá. Agora vamos o que o dicionário diz, tá? Sem esses teólogos. É o seguinte, a palavra iminente significa algo que está próximo, é certo que vai acontecer, não tem negociação, vai acontecer, e está próximo, está chegando. É isso que significa iminência. Desculpa, gente, eu tenho de interromper o pastor César. Em 1 Coríntios 1,7, que é o texto que o irmão leu, mas eu vou trabalhar 1,7, calma aí. Eu vou trabalhar 1,7. Eu disse assim, qual o texto que é o texto da iminência? Você diz 1 Coríntios 1,7. O texto diz assim, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando o apocalipse do Senhor. Apocalipse é tirar o véu. O que significa apocalipse? Não, é revelação aqui a palavra. A palavra é tirar o véu, é tornar visível. Deixa eu falar meu argumento. Aí a manifestação de Jesus não é fanerousis. Tá. Porque eu não sou professor de grego. Vamos lá. Manifestação em grego é fanerousis. Certo? Epifaneia. Ou fanerousis. Aqui a palavra é apocalipse. Tá. Apocalipse é mostrar para todo mundo, tirar o véu. Então, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando a revelação do nosso Senhor. Sim. Tirar o véu, ele se manifestar. Beleza. Isso, bom, então primeiro, esse texto não fala nada da palavra iminência. E pastor, vou usar aqui seu argumento. Isso é contra você. Não. Porque por que é contra? Porque aqui está falando que nós estamos, que a igreja está aguardando a revelação de Cristo. Peraí. A igreja não está aguardando. Não, pera, deixa eu terminar essa frase. A igreja não está aguardando uma vinda secreta ou alguma coisa secreta. A igreja, os cristãos estão aguardando que Jesus se mostre para todo mundo. Mas, vamos lá. E onde que eu discordei disso? A volta de Cristo para o arrebatamento, de fato, é uma manifestação para nós. Cristãos. Ok. E por que isso aqui tem a ver com a iminência? Iminência é o fato de Cristo poder voltar a qualquer momento sem sinais prévios. Vamos analisar todos os textos então, pastor. O pós-tribulacionismo. Vamos lá. Iminência é o fato de Jesus voltar a qualquer momento sem sinais prévios. Essa é a definição de iminência, pastor. De acordo com a conferência que eu acabei de citar. Mas e os 4 foi Jesus teólogos redefiniram a iminência, pastor César. Não redefiniram, pastor. Veja só. Não foi Jesus em Mateus 24 que disse quais eram os sinais da sua vinda? Agora eu estou achando um pouco de injustiça de vocês, porque vocês não estão deixando eu concluir meu raciocínio.
Fica à vontade. É que assim, O debate todo foi 3 contra 1, não reclamei. Tranquilo, Não, aceitei. 3 não, eu não falei quase nada aqui. 2 e o senhor também. Beleza, pra mim não tem problema. Podia chamar até mais pessoas desde que eu deixasse falar, com todo respeito. Agora tá na moda e sem 25 prepotência. contra 1, então Agora tá tudo bem. pode ser 25. Não há problema. Mas só que agora eu preciso explicar o que o senhor pediu pra explicar e eu não tô conseguindo explicar Explique, por causa meu da irmão. interrupção. Explica, onde tá a iminência aqui. O pós-tribulacionismo pode falar agora, Maranata, vem Senhor Jesus? Claro, Não pode. claro que pode. Porque Essa para é a oração Jesus da voltar igreja. agora pro pós-tribulacionismo não pode, varão. É que Primeiro o anticristo o tem- Maranatá, Sim. o senhor pode vir agora, venha, tal. Essa é a oração da igreja. Tá, e o senhor pode orar isso aqui agora? Eu oro sempre. O senhor pode chamar, vem agora, Senhor Jesus? O Venha. agora é por tua conta. É que agora Maranata, o Maranatá ora não... vem, Senhor Jesus. Ora, Ora bem, agora. você acrescentou a palavra agora e muda tudo. Do mesmo jeito, lá em 1 então- Coríntios então 1,7... É que o Maranatá não Em significa vem 1 agora. Coríntios Então, 1,7, veja em só, 1 pastor, Coríntios professor, 1,7, o irmão agora vamos lá. tá acrescentando que é uma manifestação Então, só para a igreja. veja só. Mas aqui tá falando de a manifestação Agora de eu Jesus. vou ser mais uma vez, indelicado com o irmão. E com o pastor Helder indiretamente, Que né? nem tava aqui. Mais uma vez. O Helder chegou e já levou uma lambada. vamos lá, Você vamos lá. é fortão, mas se os três pegar você, você vai ter trabalho. Ó, pra me pegar, tem que ter muita perna e muito braço. Porque o tanto que eu corro e de muro que eu pulo. Vamos lá. Agora vou ser indelicado com o senhor. O senhor foi chamado para analisar todos os termos em grego. Foi a única coisa que o senhor não fez no debate todo. Não, ele fez sim. Vamos analisar alguns O pontos. EC lá, ele fez sim. Fez sim, né? Mas quando eu chamei pra gente analisar de fato, ele até ficou um pouco chateado comigo. Porque eu só fez algumas afirmaturas. Vamos Não, analisar não, então não, o termo. não Já tem- que Maranata não significa que ele pode vir quando nós oramos, vamos pegar o texto e analisar. Tanto no grego, nós temos o hebraísta aqui, e essa fala é uma palavra aramatizada, aramaicizada, né? Seria oriundo do aramaico, e etc. E vamos analisar o termo. Maranatá, Senhor, vem. né? É. Maranatá, não é Vamos isso? analisar o termo. E fica simples de nós resolvermos. Agora vamos lá. O pós-tribulacionismo, a doutrina da iminência. Por quê? É possível que os irmãos não conheçam os sistemas pós-tribulacionistas. Nós temos pós-tribulacionistas que concordam de fato que a iminência. Por exemplo, os pós advogam o seguinte: não, nós somos a crença histórica da igreja, que era pós-tribulacionista, se referindo ao pós-tribulacionismo clássico. Mas depois do clássico veio o semiclássico, o dispensacionalista e o futurista. O semiclássico surgiu, sabe por quê? Porque os pós-clássicos acreditavam, como nós, na doutrina da iminência. Porque para eles Cristo podia voltar a qualquer momento. Eles acreditavam numa espécie de intratribulacionismo. Então a doutrina da iminência está sendo ressignificada não por nós, mas pelos senhores que estão aqui assentados hoje. Bom, é só pegar a palavra iminência, colocar no dicionário. Mas não é assim que nós fazemos teologia, pastor. Aí, como é que não é, assim então? que nós fazemos teologia. Peraí, se não é através A do palavra dicionário, iminência é como? não é uma palavra que nós vamos encontrar na Bíblia, iminência. Assim como trindade, etc. Iminência é uma doutrina organizada pelos textos bíblicos. Tá, e qual é o texto? Porque você apresentou um que não te ajudou. O texto que Como você que não apresentou ajudou, fala assim, ó, pastor? de maneira que não vos falte nenhum dom, nós aguardamos a revelação de nosso Senhor. Se nós aguardamos a revelação do nosso Senhor, nós aguardamos, aí que a tá, igreja aguarda o momento em que Cristo vai surgir, se revelar, como ele Beleza, mesmo disse. Mas isso pode acontecer agora no pós-tribulacionismo? Não pode, porque antes de Mas Cristo... o agora é só por sua conta. Qual é o texto que é agora? De maneira que nenhum dom vos falta, aguardando a manifestação de Jesus Cristo. O que a igreja isso que nós pré-aguarda é isso daí. Não, Isso, não. a revelação. Vocês não aguardam isso, pastor. Ah, não? Vocês aguardam a grande tribulação, vocês aguardam o anticristo se manifestar antes do arrebatamento. Ou não é verdade isso? Então vamos lá. Nós aguardamos a revelação de nosso Senhor O Jesus Cristo. pós-tribulacionista É o que o texto diz. não pode... Mas o que você aguarda é a volta secreta de Jesus. Quando que eu afirmei isso daqui? Bom, Jesus A volta vem, quando se- Jesus vem, Isso aí- Deixa eu fazer uma Isso pergunta. Quando Jesus vem, espantalho que ele você é... está Não, criando. não, Eu vamos não descobrir se é disse volta espantalho. secreta. Vamos descobrir se é espantalho? Secreta para o mundo. Ok. Para nós, não. Então, peraí. Deixa eu fazer uma pergunta. Se O irmão esse- espera chegar em casa hoje? Sem sombra de dúvida. De jeito nenhum. Eu O irmão espero chegar não, em casa não hoje. espera não, porque Mas o irmão espera pode acabar o debate acontecer. primeiro. Não, então não espera Eu chegar em casa. aqui, ó, eu não se o irmão espera, se o irmão, não, o irmão pastor. espera acabar o debate primeiro. Eu espero De Cristo jeito voltar nenhum. a qualquer momento. Não, o irmão espera Mas chegar em casa a isso qualquer não- momento. Agora o irmão vai chegar em casa? Paulo esperava morrer um dia? O irmão espera. Claro que sim. Então a sua fala será desconsiderada. Porque Paulo disse assim, ó, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados.
Pronto, sua fala não tem importância nesse sentido aqui agora. Se Paulo aguardava morrer, ele tinha que tirar Tessalonicenses 4 do texto. O irmão sabe que o irmão está mudando do assunto e o irmão entendeu a força do meu argumento. Não entendi, não. O irmão, então vou muito te ajudar forte, mais mas uma vez. contra o senhor. Vou te ajudar mais uma vez. Não, então Querido, vamos querido, continuar aqui. é o seguinte, você não tem o direito de dizer que espera chegar em casa hoje porque você espera acabar o debate primeiro. E se você está esperando acabar o debate, então você não pode dizer que espera chegar em casa hoje, se Deus quiser, nem nada parecido. Isso não faz o menor sentido. É claro que a igreja, como um todo, sempre aguardou a volta de Cristo, Pastor, mesmo sabendo que a fala antes do vem a senhor tribulação. é muito bonitinha, é muito legal. Mas não tem absolutamente nada a ver sincronicamente com a nossa fala sobre a iminência. Nada a ver. É que assim, eu pastor aguardo Átila, Cristo a qualquer pastor Átila, momento, vamos mas lá. eu vivo a minha vida na terra aguardando Ele Vamos lá. a qualquer momento. Primeiro, dá um Google aí, o que significa iminente. Qualidade ou condição daquele que está prestes a acontecer. Pronto. Então está prestes a acontecer. Assim como Pedro diz que a volta de Cristo falta um pouquinho. Pedro, né, que fala um pouquinho. Pedro, Esse que Paulo. breve vem, Hebreus ora capítulo vem 10, Senhor verso Jesus. 37. Ok, não é nem Pedro nem Paulo. Um pouquinho de tempo, tal, beleza. É isso que a igreja espera. Então, Agora, mas isso não é uma verdade no pós-tribulacionismo, pastor. é que assim, para você não Pastor, é. lê a definição de iminência que o senhor acabou de se dar um Google aí. Qualidade ou condição daquilo que está prestes a O acontecer. arrebatamento está Breve prestes a virá. acontecer? Ele breve virá, claro. Essa é a declaração da igreja há 2000 anos. Pois é, isso é Há muito 2000 bonitinho. anos. Só que no pós isso não faz sentido, pastor. Então, Porque essa fala antes do sua- arrebatamento, vocês aguardam o anticristo, a tribulação e o anticristo. Essa fala sua aqui defina breve. Posso defender com a Bíblia? Não, Mas defina breve. O que significa breve? Jesus disse isso em Apocalipse. Tá, o que significa breve? Breve, presto. Nós temos o adjetivo Tá. que indica qualquer momento. Tá, e faz 2000 anos. Sim. Tá, E então aí defina só, breve. aí só está dizendo então que Jesus não está falando a verdade agora porque tem 2000 anos. Não, é pelo contrário. Mas é o o que eu que tô vai mudar, dizendo. fala do Então, Senhor, que pastor. breve o que eu não é tô a mesma dizendo, coisa que pastor, agora. Exato, Então, agora- exato. Breve e agora são palavras distintas, entende? Então, iminência significa algo que está próximo a acontecer. É isso. O pastor vai precisar de ler de novo a eminência que ele acabou de redefinir ali? Leia Redefinir quantas não, vezes no quiser. Google. Ah, Qualidade ou condição daquilo que está prestes a acontecer. O senhor, que é um pós-tribulacionista, e qualquer um dos senhores, não pode concordar com essa afirmação. Mas é Porque nela que eu... antes do arrebatamento, pastor, Mas eu sei que- a doutrina da iminência é ferida no pós-tribulacionismo. Porque se Jesus volta depois da grande tribulação, e nós precisamos esperar o anticristo, por exemplo, Entendi. Jesus pode vir agora no pós, Mas aqui isso não é iminência. O agora é que é o problema. Entende? O agora é que é o problema. Ó, Lê a pessoal, terceira ou vamos quarta lá. vez. Qualidade ou condição daquilo que está prestes a acontecer. Não, é a qualidade é aquilo que vai acontecer agora. É isso que está escrito? Prestes Não é a isso, acontecer. não é Aquilo agora. que o arrebatamento está prestes a acontecer. Está prestes a Está acontecer. prestes a acontecer. Vamos lá. Essa é a declaração da igreja. Só que já o apóstolo Mas Pedro, não posso. fala assim, ó: ainda que muitos julguem como tardia a promessa da volta do Senhor Jesus Cristo, ainda que muitos a julguem como tardia, mas ele breve voltará. Porque um dia para Deus É como 1000 anos. Então, essa é a fala, essa é a proclamação da igreja. O problema é quando você coloca no que vocês chamam de doutrina de iminência o caráter de que pode acontecer agora. Agora, eu não em posso. primeiro lugar. Não precisa cumprir nem as profecias que Jesus Cristo mesmo disse. Qual profecia que ele disse para o arrebatamento? pastor? Ele diz assim, ó, vamos lá, Mateus capítulo 24, a pergunta é: que sinais haverão da tua vinda? E aquela vinda ali é arrebatamento? Eu só creio em uma vinda. Que Só vai tem ser uma no vinda. Jesus vai vir arrebatamento. uma vez só. Ó, eu vejo que Na o senhor, Bíblia. é por isso que eu digo que vocês pós usam o texto com 2 pesos e 2 medidas. É literal ali, verdade, é vida de Cristo, concordo, é em glória mesmo, tá Que bom, certo. então vamos lá. Nesse Então, texto. Mas você- me mostre nesse texto, pastor, a ressurreição dos santos, eu já tratei, não vou ser redundante, todas as diferenças desse texto para Tessalonicenses. Eu mostro, não tem Nem problema. o Vamos lá. pastor No Helder, versículo nem o nosso 31, irmão e no nem o versículo senhor. 31 diz que ele vai juntar os santos. Eu já disse que ali não os é santos arrebatamento, os eleitos. reunir os ecléctos. Se lá esses ecléctos são os salvos, Israel. não, então essa é a sua opinião. Se lá Não é são, Bíblia, pastor, não é minha opinião, não. Agora eu só não tô. Tudo Então, ó, que já foi falado então- por nós então- três aqui, então o é senhor está Israel. desconsiderando agora no final do Não, debate? não, o senhor não deveria ter feito isso no meio do debate. Vamos de novo. O senhor está dizendo que aqui é Israel. Ok. Mostra um versículo onde Israel inteiro é reunido depois da grande tribulação por Deus.
Mostra um versículo inteiro onde a igreja está sendo trasladada, arrebatada ao céu depois da grande tribulação. Capítulo 24, versículo 29. Aonde está falando de arrebatamento ali? Capítulo 24, versículo 29 Segundo diz assim, Tessalonicenses ó, 2. logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Cadê o arrebatamento, pastor? Versículo 31, ele enviará os seus anjos com grande clangor Ele de enviará trombeta. quem? E nós acabamos Deixa eu concluir. Ele enviará os seus anjos com clangor de trombeta, reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade Quem do que céu. vai reunir os escolhidos ali nesse texto? Os anjos. Tá, e no arrebatamento, quem arrebata a igreja? Os anjos. Não, é Cristo, pastor. Nós tratamos o texto no grego aqui, ó. Então. Rautos Rokírios, Então vamos o lá. mesmo, É que, o assim, próprio Senhor. quando é a ordem é de Cristo, tá certo? A ordem é de Paulo disse Cristo. que não. Paulo disse Bom. que não. Não, eu preciso discordar. Eu preciso discordar porque o texto não diz isso, pastor, que o senhor está dizendo que está dizendo. Então, fica à vontade sobre Não discordar. diz. Mas assim, sobre essa questão da iminência, que era o assunto, eu acho que está claro aqui. Não está claro, que não. a Ó, igreja aguarda a volta de Cristo. não, breve. O pós-tribulacionismo Esse é o ponto. não aguarda a volta de Cristo a qualquer momento. O Quem pós-tribulacionismo decide o que aguarda a pós-tribulacionista tribulação. aguarda é o pós-tribulacionista. Não. Eu não posso falar para você Então, o que sobre o decide que é o você pré. crê. O debate não era nem para estar acontecendo, então, se eu fosse Não, usar é que esse assim, eu argumento. não posso definir o que Não, você tá sendo, crê. o senhor está pastor. sendo injusto na sua fala, com todo respeito. Bom, então você acha que eu posso definir o que você crê? O senhor está fazendo o debate todo. Não. Ou não. não é? Eu estou tá discordando perguntando. do que você crê. Não. É diferente. Então, eu não estou dizendo assim, ó. Você crê assim. O que acontece? Eu não estou dizendo isso. Ó, Você eu que gostaria, tá. vamos lá. Se o senhor estivesse debatendo aqui, por exemplo, com uma pessoa que não crê na Trindade. A palavra Trindade não aparece na Bíblia. Eu duvido que o senhor mandaria ele dar um Google, explicar, vai no Google, procura o que é Trindade. Porque vamos ter lá 1 milhão de definição da palavra Trindade no Google. Tem até quem confunda Trindade com triunidade, ou Trindade com triteísmo e etc. Então essa fala de dar um Google aí, gente, não é fala de um teólogo. Tá. Se o dicionário não serve, o que é que serve? Não, quem é que diz que o dicionário não serve? Você. Eu citei Você diz assim, eu não 4 posso acadêmicos. citar o dicionário. Não. Em momento nenhum não disse. Peraí, Mais uma os vez, 4 acadêmicos que você citou, eles não estão fazendo uma definição sintática. Vocabular. Não. Eles estão fazendo uma definição teológica. E esta era a crença da igreja nos primeiros séculos, que Cristo podia voltar a qualquer momento, porque eles acreditavam que já estavam na grande tribulação. Por isso surgiu o pós-tribulacionismo semiclássico, que discordava deles. Depois, alguma discordância, surgiu o pós-tribulacionismo dispensacionalista. Por causa de outra discordância, surgiu o futurista, que é o seu maior representante. Essa nossa Só última... instante. O irmão sabe que os pós-tribulacionistas dizem que isso jamais aconteceu, que o Didache, por exemplo, fala que a tribulação vai ser depois, na época do anticristo, que a igreja vai passar pela tribulação. Justino Mártir e virtualmente todos os cristãos antigos, Irineu de Leão e assim por diante. Onde estão as afirmações que o senhor está falando aí, pastor? O Didache diz isso, Irineu de Leão diz isso. O senhor consegue apresentar a fala dele? Eu vou apresentar a fala dele aqui para o senhor, então. Tá, Vamos lá. Fala de quem? De Irineu de Leão, de Didache, que ele está falando, de Didache, né? Porque para ele o que, para mim, é o ri para ele. Só pronúncia diferente. Só isso. Então, mas muda alguma coisa? Se eu quiser usar a pronúncia erasmiana, se eu quiser usar a pronúncia, reconstituída de Oxbridge, ou se eu quiser usar a pronúncia do grego moderno, isso vai mudar alguma coisa? Eu só expliquei pro... Não, pastor. O senhor tá ensinando Parece que eu ofendi o irmão. Parece que eu ofendi o irmão e não foi peraí, essa a minha intenção, não. O senhor disse que eu fiquei Parece triste quando o irmão apelou para a gramática. Isso não é verdade. O irmão disse que... o irmão insinuou agora que eu não conheço grego. Onde que eu insinuei isso, pastor? Onde? Quando? Tá, então... Eu só expliquei, pastor César, ele disse Didache, porque a pronúncia dele, o ri, pra mim, é o que. Eu não disse que tá certo Eu ou não errado. tenho problema nenhum. Mas quem disse que tem problema, pastor? Tanto faz professor. a sua pronúncia. Mas quem disse que tem problema? Eu só expliquei, pastor César, que ele disse Didache, porque a pronúncia dele é diferente. Ok, vamos ver o que o Didache Não, diz. se eu ofendi o irmão, por favor, eu me peço perdão. O Didache Não diz foi essa a assim, intenção. Estamos em paz. O Didache Amém. diz assim, capítulo 16, verso 4. Crescendo a injustiça, os homens se odiarão e se perseguirão e se trairão mutuamente. Então aparecerá o sedutor do mundo, como se fosse o Filho de Deus, e fará sinais e prodígios. A terra será entregue em suas mãos e cometerá crimes como jamais foram cometidos desde o começo do mundo. Então toda criatura humana passará pela prova de fogo.
e muitos ficarão escandalizados e perecerão. Contudo, aqueles que permanecerem firmes na fé serão salvos por aquele que os outros amaldiçoam. Então aparecerão os sinais da verdade. Primeiro o sinal da abertura do céu, depois o sinal do toque da trombeta, e em terceiro lugar a ressurreição dos mortos. A ressurreição sim, mas não de todos, conforme foi dito. O Senhor virá a todos os santos estarão com ele. Então o mundo verá o Senhor vindo sobre as nuvens do céu. Didaquê, capítulo 16, verso 4. Vamos lá, Didaquê diz bem assim, de acordo com Robert e Donald, em uma de suas obras, na página 382. Olha o que ele fala sobre o Didaquê. Vigiai por amor às vossas vidas, não se apaguem as vossas lâmpadas, nem estejam descingidos os vossos lombos. Mas estejais prontos, pois não sabeis a hora em que o Senhor virá. O pós-tribulacionismo saberá a hora que Jesus virá. Porque vocês precisam... Como que a gente vai descobrir a hora? Vocês sabem a hora. O dia não, mas o momento vocês sabem. Por que vocês sabem? Não, se eu não sei o Porque dia, primeiro... qual a probabilidade de eu saber a hora? Vamos lá. Eu não sei o dia. Como eu vou saber a hora? Não. Explica pra mim. Virá. O arrebatamento vai acontecer no pós-tribulacionismo no final da grande tribulação. Claro. Isso, Quanto tempo durará a grande tribulação, pastor? Quanto tempo durará? Em torno de 3 anos e meio, mais ou menos. Não. A grande tribulação durará 7 anos exatos. Mas qual texto? De acordo com a Daniel capítulo 9, verso 24 ao 27. Lá fala de Apocalipse capítulo 11, Apocalipse capítulo 12. Então, peraí, qual é o texto mais forte, o versículo mais forte, o texto, o conjunto de versículos mais forte, posso fazer aqui uma... que diz que durará 7 anos? Apocalipse capítulo 11. Vamos lá. Apocalipse capítulo 12. Ela fala Capítulo 11, né? Daniel capítulo 12. 9. Daniel capítulo 9, verso 27. Ele fará um acordo por 3 anos e meio, e por uma semana. No meio da semana vai quebrar o acordo. Essa uma semana E a grande tribulação de mesmo 7 durará anos. quanto tempo aí? Se durará 7 anos, a grande tribulação, se ele vai quebrar o acordo no meio da Só semana... acabou de sair daí do pós e se tornou mid-tribulacionista. Porque essa é uma fala de um Só porque eu fiz uma pergunta? É. Então, Só porque quem eu fiz fizer a uma pergunta vira mid. Não, a pergunta que o senhor fez. O senhor disse que a grande tribulação será os 3 anos e meio. Isso é fala de mid-tribulacionista. A grande tribulação, embora os juízos mais ferrenhos acontecerá nos últimos 3 anos e meio, isso eu concordo com o senhor. Mas os primeiros 3 anos e meio, ainda que seja um período de falsa paz, também é denominado na Bíblia por grande É que tribulação. assim, na minha leitura, há uma cadência de 42 meses, que dá 3 anos e meio. 1.260 dias. Que também dá 3 anos e meio. Tempos e metade de um Que tempo. também dá 3 anos e meio. Pronto. Então há uma cadência na Bíblia de 3 anos e meio para a grande tribulação. Então, o senhor... E isso não faz da pessoa meso ou mid tribulacionista. Entender que a grande tribulação dura 3 anos e meio não significa que eu sou mid tribulacionista. Eu não entendi a referência. Eu vou explicar então, posso explicar? A grande tribulação durará os 7 anos. Embora os últimos 3 anos e meio é o período de maior tribulação por causa dos juízos que virão. Então a grande mesmo seria 3 anos e meio. Seria Não, os juízos da grande tribulação. Juízos das 7 taças, trombetes, etc. Se eu bem me lembro do durante o arrebatamento da igreja é hoje. Aí vem o anticristo e faz um acordo de paz. Não sei se você crê assim. E aí, durante 3 anos e meio, diz, pastor. Durante 3 anos e meio, tem um período de paz. Aí depois que começa a tribulação. Onde está dizendo que tem um período de paz? Só se lembra o texto? Não, isso é a versão Não. não tem lugar nenhum. Tem sim, pastor. Qual que é? Tem sim. Qual que é? Que vai fazer um acordo? Isso. Daniel capítulo 9, pastor. Tá, vou ler o texto. Daniel capítulo... Ele Vamos fala pro uma... texto. Lê o verso 27. Vamos lá. O texto diz o seguinte. Ele firmará um acordo com muitos por uma semana. Peraí. E na metade da... Eu tô lendo o texto. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, tal. Beleza. Essa última semana aí é... Quanto tempo que é essa semana? Essa semana já se cumpriu. Então o senhor tem que dar um salto do pré-milenismo pro A ou pro pós-milenismo. Parece que o senhor tem um problema com as terminologias, né? Você Não, quer classificar as pessoas pelas terminologias. Se o senhor não tivesse problema com terminologia, o senhor não teria chamado 2 especialistas para discutir o assunto comigo. Vem me respeite, pode soar deselegância, mas não é. Mas você acha que o assunto aqui é sobre terminologia? Sim, porque eu citaria grego e hebraico e os 2 avaliariam. Essa foi o que o senhor disse para mim um dia antes do debate. Isso. E continua assim. Então, se eu não puder explicar terminologia, isso aqui é hermenêutica, pastor. É que se você quer o amilenista classificar... que pensa assim e o pós-milenista que pensa assim. Eles dizem que a semana foi passada. O pré-milenismo se vale de uma interpretação literal das escrituras, meu pastor. Vamos Então lá. o pós-tribulacionista não pode acreditar que a última Não semana de deveria. Daniel... Pode, mas não deveria.